noite a todos. Para nós da Valorem é uma alegria imensa recebê-los aqui. É o nosso desejo que sejam dias que possam acrescentar muito à vida de vocês, não somente a respeito dos negócios, mas também do conhecimento dos princípios de Deus a respeito dos negócios, do conhecer outras pessoas, outras áreas, outros negócios, outros colegas, outros empresários, relacionar, aprender um pouco mais, ensinar um pouco mais. Temos visto nesses anos, nós chegamos, ao 5º Congresso, e observamos que o tempo entre uma palestra ou outra, o tempo do almoço, do lanche, do bate-papo, tem sido de grande importância para aumentar relacionamento, conhecer novos irmãos, novos empresários, e já temos até vários casos de mudança, até de endereço, o que nós vamos conhecer um pouquinho aqui nesses dias. O nosso desejo é que vocês possam aproveitar bastante, em todos os sentidos. Não percam tempo. Eu costumo dizer que quando nós vamos a lugares assim, é como se, e na verdade não é como se, mas na verdade estamos separando um tempo para nos dedicar a algo que possa fazer valer a pena estar aqui. E o que vai valer estar a pena aqui vai depender muito de você, da sua entrega, do seu interesse, daquilo que o próprio Deus também quer falar com você aqui. É o nosso desejo que você seja muito abençoado esses dias aqui. Então eu quero declarar oficialmente que está aberto o 5º Empreendedores do Reino, ok? Eu quero convidar o Paulo Oliveira, que vem aqui, ele tem uma carga para nos passar e queremos receber então. Amém. É bom estar aqui novamente, manter essa escrita de vir, todos os eventos que aconteceram, todos esses congressos. E agora, uns minutos atrás, estávamos orando por esse momento aqui, e Deus deu uma palavra, compartilhei com os irmãos, eles estão pedindo para compartilhar com todos vocês aqui. Não sei a expectativa com que você veio nesse lugar, depois de tantos anos. Nós temos várias expectativas acerca de empreendedorismo, de empreendedores do reino. E o que Deus mostrou ali é que este lugar pode ser na sua vida um altar. E um altar na palavra de Deus tem uma força muito grande, porque o altar é o lugar que representa o contato do natural com o sobrenatural. O altar também representa não só a presença de Deus, mas o lugar em que você lava os seus pecados, você se redime, porque no altar é feito o sacrifício, e aquele sacrifício é a expiação dos pecados. Por isso mesmo, nós não temos altares hoje em dia por aqui, porque Jesus já fez isso de uma vez para sempre. Ele é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado naquele último altar. Então, na história do povo de Israel, há vários lugares que representam momentos importantes na vida do povo e se constrói um altar. E a construção desse altar é um memorial, é um ato profético e é um lugar de restauração e regeneração, de recomeço. O que Deus mostrou ali quando estava orando foi sobre um desses altares na Bíblia, que é o altar de Betel. Betel, que é uma cidade chamada, que se justifica é Luz. Betel é o lugar onde estava Jacó quando ele fugiu da presença do seu irmão, que queria matá-lo, indo para um novo mundo, Harã, onde estava o seu tio, que ele nunca tinha visto, para uma vida que ele não sabia o que ia acontecer. A situação de Jacó em Betel é uma situação muito próxima de muitos empreendedores, porque você atira no que vê e acerta no que não vê. Então o Jacó estava tranquilo na sua casa, estava lá obedecendo a ordem da sua mãe, e surgiu a oportunidade de ele receber aquela primogenitura, que por direito ele já tinha comprado quando ele fez aquele negócio bem judeu, né? Fez um trade lá, né?
aproveitou o momento de fome do Esaú, falou: te dou aqui o prato de sopa de lentilhas. Eu tinha uma grande curiosidade para saber como era a lentilha quando eu era criança, porque eu achava que devia ser um negócio maravilhoso, né? Aquela sopa, aquele cheirinho, aquele guisado, e o cheiro, e contava histórias na igreja. Eu ficava pensando, mas que eu vi a lentilha, achei tão sem graça. Puxa, isso aqui, isso aqui é a primogenitura. Então, Jacó já tinha, por direito, adquirido a primogenitura do irmão, quando ele passou, mas quando ele passou a perna no pai ali e se fantasiou de Esaú e ganhou a primogenitura, ele estava pensando em bênção, ele estava pensando em melhorar, ele estava pensando em que as coisas iam acontecer. E ele estava falando: olha, se der errado não é culpa minha. E a mãe dele falou: olha, eu assumo a responsabilidade. Então, muitos de nós, nossos negócios, temos nossos padrinhos, nossos protetores, falam assim: eu assumo a responsabilidade. Só que quando dá errado, é errado em cima de você. E aí, então, ele estava no campo. Então, ele estava naquele lugar não por opção. Ele estava fugindo de uma situação ruim, de uma crise, de uma dificuldade, de um momento em que as coisas... era total plano B, como eu falei, né, ali, né? Plano B, ele não era o que ele imaginava para a vida dele. E aí ele dorme naquela pedra e tem um sonho da escada de Jacó. Eu não sei se você já parou para pensar, mas qual é o sentido de uma escada em que anjos sobem e anjos descem? Fora o aspecto do desfile, né? Aquela passarela de anjos lá. Então, anjo sobe, anjo desce, e ele acorda e fala: esse lugar é a porta do céu. Deus está nesse lugar e eu não sabia. Então ele faz um voto, faz um pacto, porque Deus fala para ele: eu sou o Deus de Abraão, Isaac, e agora vai ser o seu Deus. E aquilo que eu prometi para o seu avô, para o seu pai, estou prometendo para você. E você vai abençoar todas as nações da terra. Tudo aquilo que era a promessa de Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, passa por você. Você vai expandir, você vai crescer. Então Deus desenhou um futuro maravilhoso na eternidade para Jacó. Mas ele fez um pacto que era assim: legal para o longo prazo, mas eu vou falar um pacto de curto prazo. Se eu for voltar, tudo der certo, prosperar, enriquecer, eu viro crente. Eu prometo que o Senhor vai ser o meu Deus e eu vou dar o dízimo de tudo que eu ganhar. Que é o pacto de muito empreendedor. Chega para Deus e fala assim: ó Deus, eu vou abrir esse negócio aqui, mas é para a tua glória. Então, se eu ficar rico, vou abençoar a igreja, posso até dar mais que 10%. Então, nós queremos e precisamos de coisas imediatas. E Deus está nos oferecendo coisas de longo prazo. E o que é um portal? Um portal é um lugar onde os anjos descem e anjos sobem. E anjo, a palavra anjo quer dizer mensageiro. Ou seja, ele está levando uma mensagem. E quando você faz isso do portal, isso eu não pensei agora, né? Eu já tinha essa figura na cabeça. Hoje nós falamos de portal na questão da internet, né? O UOL é um portal. Portal é um lugar que faz a separação entre uma dimensão e outra. Então você está do lado de cá do computador no mundo físico. Do lado de lá está o mundo inteiro. Você pode acessar qualquer coisa, qualquer lugar, qualquer informação através daquele portal. Quando faz a conexão, você se conecta com outra realidade. E você faz isso mandando mensagens, que é o upload, e recebendo mensagens, que é um download. Então aquela escada era um portal. Anjos subindo, fazendo upload, anjos descendo, fazendo download. E é mensagem, porque anjo é o mensageiro. Então é uma comunicação. E o que Deus faz com Jacó ele faz uma coluna, unge aquele lugar e cria aquele altar. Para não ficar longo aqui no que eu vou falar, Deus cumpriu aquela promessa, ele foi abençoado, ele foi multiplicado, e quando ele está voltando, Deus fala: vai lá em Betel e adora. Então tornou-se um lugar de referência, tornou-se um marco na vida de Jacó. O que eu acho aqui é que nós estamos num lugar de referência. E você pode estar numa situação de plano B, você pode estar indo em direção ao desconhecido, você pode estar pós-fracasso. A revista do Avião de Bordo hoje falava sobre isso aí, os fracassos, né? A importância de um fracasso no empreendedor.
E os ingleses têm uma expressão para isso, eles chamam de fail fast. Quer dizer, erra logo, falha rápido, porque é quando você falha que você aprende. Então, se dá mais valor para um cara que já teve 3 empresas quebradas, porque na 4ª ele pode acertar. Então, existe um momento de Deus aqui nesses dias em que você pode aprender a se conectar com isso. Agora, além de prometer dar o dízimo e ser um bom cristão, faça desse lugar um altar. Porque o altar é o que vai transformar algo natural em sobrenatural. O altar é que vai colocar a sua realidade pequenina no lugar onde você mora, as coisas que você faz, na dimensão que você tem, com a dimensão sobrenatural e espiritual do que Deus quer fazer e Deus pode fazer. E com certeza o que Deus quer é de longo prazo. O que Ele quer é abençoar as multidões e as gerações, mas o que você precisa é dinheiro para o seu aluguel. Então, eu queria abençoar vocês nisso e declarar essa oração, e no final a gente reforça isso também. Amém? Boa noite a todos. Para nós é um momento muito especial esse aqui. E especial quando Deus já começa a derrubar o que a gente tinha planejado. A gente estava orando ali e a gente tinha planejado algumas formalidades, essas cadeiras estão aqui arrumadinhas, tinha que cantar o hino nacional, mas que bom que o Senhor faz aquilo que Ele deseja. E é isso que a gente deseja para esse tempo aqui. Que o Senhor tenha total liberdade de falar a cada um de nós. Para nós da Valorem, esse tempo aqui é um momento especial porque, na verdade, o congresso já começou para a gente tem mais de 10 meses. Né? Há mais de 10 meses a gente estava lá sentado, orando por esse tempo aqui, pensando no tema, pensando em datas, pensando em convidar pessoas para estar compartilhando, vendo a agenda de um com a agenda do outro, procurando local, né? Tudo isso foi acontecendo nesses últimos 10 meses, divulgando o evento, viagens, né, Dag? Muitas viagens, compartilhando sobre o evento, compartilhando sobre a Valorem. Então, na verdade, esse evento já começou para a gente, para vocês também, né? Desde que vocês tomaram a decisão de se inscrever para participar, o congresso começou para vocês também, né? Se tiveram que planejar, muitos planejaram a viagem, planejar a agenda, porque, afinal de contas, hoje é dia útil, amanhã é dia útil. Então, eu creio que a gente pode dizer que o congresso não começou agora. O que começou foi uma nova etapa, porque até agora era a etapa das expectativas, né? Nós criamos expectativas para apresentar para vocês, vocês criaram expectativas para vir aqui, e a partir de agora é a nova etapa, onde as expectativas se materializam e viram realidade. E às vezes as expectativas não correspondem, às vezes a realidade não corresponde com a nossa expectativa. Isso pode ser ruim, mas pode ser muito bom também. Então o nosso desejo é que o que vai acontecer aqui possa superar em muito as expectativas de todos nós, né? Que o Senhor possa revelar a nós tudo aquilo que está no coração dele. E nesse primeiro tempo aqui, que eu vou compartilhar com vocês, eu queria justamente alinhar as nossas expectativas. Passar para vocês o que estava no nosso coração, o que Deus colocou no nosso coração, e também passar para vocês o que vocês podem esperar desse tempo aqui. Né? Talvez você veio aqui pensando em se conectar com pessoas, talvez você veio aqui para aprender um pouco mais com os palestrantes que estão aqui, que são referência, que são autoridade nos temas que vão ministrar. Talvez você veio aqui só porque alguém te falou que era bom, talvez você veio aqui para ouvir o Metz, porque esteve aqui ano passado e foi bênção demais. Talvez você veio aqui porque está esperando uma resposta do Senhor. Você está precisando tomar uma decisão e espera que Deus te dê essa resposta. Então, são várias as expectativas
que eu creio que vocês individualmente têm com esse evento. E eu quero animar vocês porque tudo isso já tem acontecido. Nos últimos encontros, nós tivemos pessoas se conectando, e isso virou oportunidade, isso virou novos negócios, isso virou novos conhecimentos, gente que teve o negócio mudado ao colocar em prática aquilo que aprendeu aqui no congresso, gente que teve respostas do Senhor em relação àquilo que buscava. Então, esse tem sido um tempo onde Deus tem sido muito generoso, muito gracioso conosco. Então, eu quero te animar a dizer que tudo isso que você espera provavelmente vai acontecer. Ainda mais após uma oração onde a gente estabelece isso aqui como um altar e a conexão direta, né? Banda larga, né? Sem ruídos, né? Que Deus possa então usar todo esse tempo aqui. Mas eu queria também compartilhar as nossas expectativas enquanto Valorem. O que nós pensamos para esses dias aqui? E para isso eu queria usar uma porção da palavra que é muito conhecida e que eu costumo falar que é o versículo dos empreendedores. Por quê? Porque esse texto começa falando ali, e não vos conformeis a esse mundo. E se tem uma coisa que é muito comum a todo empreendedor, é ser inconformado. O empreendedor é aquele que questiona o tempo todo a realidade à sua volta, que se coloca à disposição para resolver determinada dor, determinada situação. Então, se tem uma coisa que é comum a nós empreendedores, é o inconformismo. Então, nesse sentido, esse texto tem muito a ver com nós, com os empreendedores. Mas esse texto, ele fala o seguinte: não os conformeis a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele fala que não simplesmente para não nos conformarmos ao mundo, mas transformarmos pela renovação do nosso entendimento. Qual é o entendimento seu que precisa ser renovado nesses dias? Talvez você precise repensar o seu negócio. Talvez o seu negócio esteja andando no piloto automático e você está sempre naquela expectativa de que o mês que vem vai melhorar e as coisas não melhoram e cada mês está pior. Quem sabe você precisa renovar o seu entendimento sobre o seu negócio, o seu posicionamento, suas estratégias. Talvez você precise renovar o seu entendimento sobre a maneira como você vende o seu produto, o seu serviço. Talvez você tenha um excelente produto, um excelente serviço, mas falta aquela técnica, aquela habilidade para vender. Talvez você precise repensar a questão societária da sua empresa. Quem sabe você precisa de um sócio que tenha uma competência que você não tem. Ou quem sabe você precisa se livrar do seu sócio, porque ele está te atrapalhando a caminhar. Então, é a oportunidade de você repensar essa questão societária. Talvez você precise renovar o seu entendimento sobre o que o Senhor já tem feito no reino, através de algumas pessoas que vêm investindo em negócios do reino, que vêm acelerando negócios do reino. Quem sabe você precisa rever a questão do seu tempo, como você administra seu tempo. Sabe aquela frase, estou na correria danada, não tenho tempo para nada, queria fazer isso, mas não consigo porque eu não tenho tempo, só consigo fazer o que é urgente, mas o que é importante eu não faço. Talvez você precise repensar a questão do seu tempo. Talvez você está chegando aqui hoje endividado, seu fluxo de caixa está bem perigoso, e você precisa repensar alguns princípios e valores encontrados na palavra que funcionam, como todos, né? Mas você não está colocando isso em prática no seu negócio. Talvez você precise mudar o seu entendimento
sobre o local onde você está trabalhando. Existe uma terra de oportunidades nesse mundo e talvez Deus está querendo te tirar de onde você está e te levar para outro lugar. Mas você está com o foco só na sua redondeza, onde está a sua família, onde está a sua igreja, onde você está confortável. Então talvez você precise mudar seu entendimento sobre isso. Ou pensar, refletir sobre as mudanças que têm acontecido na sociedade através de tantas mudanças no mundo digital. Será que a sua empresa, o seu negócio, ele é analógico ainda? Você já está pensando digitalmente? Talvez você precise refletir e trazer para o seu negócio a questão da inovação, da mudança, de pensar diferente. Então, é um tempo para você refletir sobre isso. E talvez você tenha que refletir o seu conceito de empreendedorismo, tirando um foco estritamente financeiro e pensando no próximo, pensando em expressar o reino de Deus através do dom que Deus te deu para empreender, de buscar soluções. Tudo isso são entendimentos que talvez você possa precisar renovar. Mas voltando ao nosso texto, eu creio que não é esse tipo de entendimento que Paulo está falando aqui nesse texto. Paulo não estava preocupado se você está se adequando ao mundo digital, se está com seu fluxo de caixa negativo, se você está administrando mal o seu tempo. E aí eu estava pensando sobre esse texto, e é um texto muito conhecido. Vocês já pararam para pensar qual é o entendimento que precisa ser renovado para que a gente experimente a vontade de Deus, que é boa, que é agradável, que é perfeita? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque a gente lê esse texto com muita frequência. Não vos conformeis a esse mundo, não vamos tomar a forma desse mundo. Mas a segunda parte, renovar o nosso entendimento, ou renovar a nossa mente. Que tipo de entendimento? Do que Paulo está falando? Para entender essa resposta, para ver essa resposta, a gente precisa voltar ao texto. E é interessante que Paulo, ele, como qualquer boa carta, ele faz uma introdução, depois ele tem um meio onde ele discorre sobre aquela introdução, e depois ele tem uma conclusão do assunto. Esse versículo aqui, ele é a conclusão, ele começa com o e não vos conformeis. Se voltar no versículo anterior, ele começa com portanto, rogo-vos pelas compaixões de Deus, não é assim? Então, o versículo 1 e 2 de Romanos 12 é a conclusão. O meio, se você voltar no capítulo 11, é onde Paulo explica todo o conceito que ele colocou na introdução. E o capítulo 11, ele termina, depois de explicar o que ele estava querendo dizer, termina com um hino de adoração a Deus. E ele fala: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus caminhos, inescrutáveis os seus... quão insondáveis são seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente de Deus? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que pudesse receber algo em troca? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E aí ele entra no 12, rogo-vos, pois. Então, no final do capítulo 11, ainda não está a explicação de qual é o entendimento. E aí você vai voltando no texto e você chega em Romanos 10. E aí, em Romanos 10, ele começa dizendo o seguinte: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Aqui está um entendimento que ele vai, lá no capítulo 12, dizer que precisa ser mudado. E aí ele continua dizendo, qual é o entendimento então? No versículo 3 ele explica: porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus.
porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê. Então, o que Paulo está dizendo aqui, e depois ele vai explicar que o povo de Israel, ao não reconhecer a Cristo e não se submeter a Cristo, eles tropeçaram. E por causa do tropeço deles, o evangelho chegou àqueles a quem ele está escrevendo. Mas aí ele fala para esse povo: olha, não fique se achando melhor do que os de Israel, não fique soberbos, porque senão vocês vão tropeçar também. E aí ele fala da sabedoria de Deus, e nós não vamos entrar nesse detalhamento. Mas a conclusão aqui, que eu quero chamar a atenção, sumiu, é que o entendimento que precisa ser renovado no povo de Deus é o entendimento de quem é Jesus, e assim nós possamos nos sujeitar a Ele, porque o povo ele era zeloso de Deus, mas ao não conhecer essa justiça de Deus que é Jesus, eles não se sujeitaram a esse Jesus. Então, queridos, a nossa expectativa nessa noite é proporcionar um ambiente de transformação, de renovação de entendimento, de mentalidade. Se a gente for pensar nesse texto e pensar assim, se Paulo fosse escrever para nós hoje uma carta, eu imagino que ele escreveria da seguinte forma: amados cristãos e empreendedores, continuem não se conformando com este mundo, continuem empreendendo, transformando realidades, continue cuidando com zelo de tudo aquilo que Deus colocou em suas mãos, mas renovem o entendimento de vocês sobre quem é Jesus e se submetam a Ele. Assim vocês serão empreendedores do reino e vão conhecer a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Queridos, quando nós entendemos isso, quem é Jesus, quem nós somos, e nos submetemos a esse Jesus, de fato nós vamos ser empreendedores do reino. E entender isso é começar a entender o que é a economia de Deus, o arranjo de Deus. Entender que Deus tem um propósito e Ele estabeleceu um plano para cumprir esse propósito. Jesus fez a parte dele desse plano e delegou a nós, igreja, e nos chamou a fazer parte desse plano. E nós, empreendedores, não ficamos de fora, nós fazemos parte disso. E essa é a economia de Deus, esse arranjo de Deus, e nós vamos refletir sobre isso nesses dias com o METS. Eu queria, nesses dias, nesse tempo agora também, compartilhar com vocês um entendimento que nós, da Valorem, ganhamos esse ano, porque já tem, hoje, esse é o 5º congresso, a gente já vem compartilhando, trabalhando com empreendedores há alguns anos, e toda vez que a gente fazia algum evento como esse, a gente ficava assim pensando, por que é tão difícil fazer esse trabalho? Por que é tão difícil cooperar com os empreendedores? Por que a gente faz um evento tão legal, traz tanto conteúdo interessante, e é tão difícil conseguir o envolvimento? Por que as pessoas preferem ficar sozinhas? Por que preferem se isolar, em vez de compartilhar suas necessidades, compartilhar aquilo que precisa, um com o outro? E aí, depois de algum tempo, observando essa situação, nós chegamos a uma conclusão, e nós queremos compartilhar isso com vocês. Na verdade, até pouco tempo atrás, a gente via o nosso público como um empreendedor cristão. E a gente vinha se comunicando erradamente, porque a gente tratava a pessoa, esse perfil aqui, como se fosse uma pessoa única. E, na verdade, nós vamos entender que existem 4 perfis diferentes. E, ao falar a mesma coisa, como se fosse para uma pessoa só, a gente não consegue chegar a todos, porque existem perfis diferentes.
Então, eu queria compartilhar com vocês as características desses 4 perfis. Né? Isso aqui é uma observação nossa, não foi feita nenhuma pesquisa, não contratamos Harvard para poder fazer questionário disso aqui, e é um perfil comportamental, certo? Então, assim, não é para trazer condenação para ninguém, né? De repente você vai se enquadrar em um desses 4 perfis aqui, mas há esperança para todos. Então, eu queria falar para vocês as características de cada perfil desse, que foi a conclusão que a gente chegou. Vamos lá, então. Deixa eu pegar isso aqui. Perfil 1. Vamos ver, lá no marketing tem um negócio que a gente chama de persona, né? Onde a gente estabelece um perfil comportamental da pessoa com quem a gente quer comunicar. Então, isso aqui é mais ou menos a persona, né? A gente estabeleceu as características dessa pessoa que se enquadra aqui no perfil 1. Quanto à sua identidade, essa pessoa aqui, ela tem uma vida espiritual e tem uma vida secular, né? São coisas separadas, coisas distintas. E ele pensa assim: quanto mais eu me aproximo da minha vida espiritual, mais eu me afasto da minha vida material, da minha vida secular. Então ele vive nessa dicotomia, tentando se equilibrar entre vida espiritual e vida material. Como é que ele se vê? Sou um empreendedor crente. É assim que ele se vê. Como é que ele gasta o seu tempo? Ele está dividido entre cuidar do seu negócio e servir a Deus. Né? E o tempo dele nunca dá para fazer as duas coisas. Ele está sempre brigando um com o outro. A vontade dele é servir mais a Deus, mas o seu negócio o atrapalha. Sabe aquele irmão que justifica assim: puxa vida, não deu para ir na reunião lá da igreja, mas o meu negócio, né, você sabe como é que é, né, atrapalha aí a cumprir essa agenda toda. Não tem tempo para cuidar do seu corpo. Sua alimentação é horrível. Não tem tempo para fazer exercícios físicos, não tem tempo para ir no médico, né, Giovanni? Vamos falar disso aí, né? Ele gostaria, mas não tem tempo para ler bons livros, e nem a Bíblia. Não dá tempo, não consegue administrar isso para ler bons livros, muito menos a Bíblia. Ele pensa em seria fantástico, mas não sobra tempo para cultivar bons relacionamentos. Então, vir num evento igual esse seria fantástico, mas não dá tempo, eu não posso parar de trabalhar. Como é que ele vê o seu negócio? É o meio de obter o sustento, realizar desejos e sonhos e dar ofertas para a igreja. Então ele vê que o trabalho dele serve para isso. Trabalha muito, mas muito mesmo, para que o seu negócio dê certo. É aquele cara que está o tempo todo trabalhando sem parar. Ninguém faz o que ele faz e nem como ele faz. Sabe aquela pessoa que fala assim? Você pergunta assim: por que você não contrata uma pessoa para te ajudar, que é para você ter mais tempo? Ele fala: ninguém faz o que eu faço. Ninguém faz igual eu faço. Ninguém serve para trabalhar comigo. É esse cara aí. Ninguém entende o seu negócio e nem sabe das lutas que ele enfrenta. Você fala assim: rapaz, você já conversou com o Joel sobre isso aí? Não, Joel não entende do meu negócio igual eu entendo. Ele não vai poder me ajudar. Ninguém pode me ajudar. Não tem como compartilhar sobre o seu negócio. Não tem com quem compartilhar sobre sua vida pessoal e seu negócio. Ele vive sempre isolado. Tem uma preocupação constante sobre como irá pagar as contas mês que vem. Tudo dele gira assim: poxa, não posso fazer isso porque mês que vem, como é que vai ser? O tempo todo está pensando em pagar as contas mês que vem. Alguns pensamentos desse cara aqui: estou sozinho, estou estressado, precisando de férias, quero sumir. De vez em quando ele fala: ai, queria sumir, largar tudo para trás. Mas ele também pensa assim: não posso parar de trabalhar, pois toda a minha família precisa de mim. Não tem como eu parar.
queria muito tirar férias, mas não tem como parar agora. Agora não dá. Às vezes marca as férias, quando chega pertinho, fala, esposa, não vai dar. Surgiu uma demanda aí, não posso. Minha esposa, aí me desculpem as empreendedoras que estão com a gente. Você pode falar assim, peraí, minha esposa, mas assim, é que a nossa persona, ela é do sexo masculino e é casado, tá? Então talvez as empreendedoras vão ficar um pouco fora do perfil aqui, nos perdoem. Minha esposa não tem noção do desgaste que eu tenho para manter nosso padrão de vida. Pensamento desse cara aqui. Meus filhos e esposa ficariam frustrados se o nosso padrão de vida diminuísse. Então ele vive naquela correria, porque se tiver que baixar meu padrão, minha esposa e meus filhos vão ficar muito frustrados, muito decepcionados. Os irmãos da igreja pensam que eu tenho dinheiro e ficam bravos quando me pedem e eu não dou. Os irmãos olham assim, aquele irmão lá é empresário, tem dinheiro, vamos pedir para ele uma oferta? E o cara às vezes não tem. Então, é um dilema. Ele pensa assim, eu quero ficar rico para poder mudar a minha vida. No dia que eu ficar rico, tudo isso que está ruim vai ficar bom. Como é que a esposa desse cara se sente? Frustrada, solitária, e ela não alimenta mais a expectativa de ter a atenção e a presença do marido como gostaria, pois ela sabe das suas lutas. Então a esposa já assim, deixa ele, já não tem essa expectativa mais. Então o perfil 1, ele vive uma dicotomia, né? Ele vive aquela relação assim que de um lado está a vida espiritual, do outro está a vida material, e ele fica tentando agradar as duas partes e não consegue. Por viver nessa dicotomia, nós colocamos um nome nesse perfil aqui, de senhor Dico. Muito prazer, senhor Dico. E nas nossas observações, talvez 50% daqueles que são empreendedores cristãos se enquadram nesse perfil aqui, senhor Dico. Há controvérsias em relação a esse percentual aqui, porque há quem diga que são 90%. Outros falaram que são 99%. Mas se você se achou aqui como senhor Dico, calma, tem mais 3 perfis, talvez você enquadre melhor no outro. Vamos lá então para o perfil 2. Quanto à sua identidade. Esse cara aqui, ele entende que ele é um filho de Deus e que o representa aqui na terra. Opa, já tem uma visão diferente. Ele entendeu que Deus o chamou para ser um empreendedor. Isso aqui já veio no congresso, já ouviu falar que Deus chamou ele, né? A vocare, que o Paulo falou lá atrás. O seu chamado é o seu ministério de tempo integral. Opa, esse aqui já entendeu que Deus chamou ele, deu habilidades, deu talentos, para que ele seja um empreendedor. Esse é o chamado dele. E é tempo integral nisso que ele faz. Como é que ele se vê? Esse aqui se vê como um discípulo empresário. Muito bom. Como é que ele gasta o seu tempo? O tempo é todo gasto no negócio. Afinal de contas, esse é o meu chamado. Ele tem que trabalhar demais, porque ele foi chamado para isso, não pode deixar a peteca cair. Ele não tem tempo para cuidar do seu corpo, a alimentação dele é uma porcaria, não tem como fazer exercício físico, não vai no médico fazer um check-up, porque não tem tempo, vive correndo para dar conta do negócio. Gostaria, mas não tem tempo para ler bons livros, nem a Bíblia. E ele pensa assim, é muito bom encontrar irmãos empreendedores de vez em quando. Esse de vez em quando vem aqui no congresso participar, porque é muito bom encontrar com os empreendedores de vez em quando. Como é que ele vê o seu negócio? O meu negócio precisa pagar as contas, dar algum conforto para a minha família, gerar uma boa reserva para o futuro e me permitir viver o meu chamado. O negócio precisa ser muito lucrativo, pois afinal de contas, esse é o meu chamado. Negócio é negócio. Não vamos misturar as coisas. Como conciliar o meu chamado ao meu negócio? Como ter uma vida correta diante de Deus
e dos homens no mercado onde atuo. Sabe aquela questão assim, puxa vida, eu sou crente, mas a minha empresa não é. Negócio é negócio. Mas ele vive aquele dilema assim, né? A consciência dele fica puxando assim, puxa vida, como é que eu posso assimilar o meu chamado ao meu negócio? Porque tem coisa que eu tenho que fazer lá que não bate aqui com a minha vida de crente. Ele pensa assim, Deus proverá os recursos que o meu negócio precisa. Alguns pensamentos dele, estou sozinho, Deus, me ajude, estou desesperado. Não posso nem querer parar, afinal, esse é o meu chamado. Esse ainda tem um sentimento de culpa, né? Porque se ele tem um chamado e vai parar, então ele fica com a consciência pesada. Ele pensa assim, Deus, cuide da minha esposa e dos meus filhos, pois eu estou ocupado fazendo a sua vontade. Deixa para Deus a responsabilidade de cuidar da família e dos filhos. Ele pensa assim, poucos entendem os meus conflitos internos, são poucos, e destes, ninguém pode me ajudar. Quem tiver contato comigo, precisa ouvir falar de Jesus. Sabe aquele cara que o tempo todo quer falar de Jesus para as pessoas? Né? Só que quando a pessoa vai lidar com ele comercialmente, a pessoa fala assim, peraí, esse cara estava falando de Jesus agora, mas está fazendo uns negócios aqui que não bate bem uma coisa com a outra. Ele quer falar de Jesus o tempo todo. Outro pensamento dele, ele quer ser abençoado por Deus. A igreja não compreende a minha vocação. Ele se coloca como vítima. A igreja não está entendendo. Eu estou trabalhando muito aqui porque eu tenho um chamado de Deus e ninguém entende isso. Como é que a esposa desse cara se sente? Frustrada, solitária. A esposa vê o seu esforço para ser um servo fiel e um empresário ao mesmo tempo, e se entristece ao ver as dificuldades que ele enfrenta nessa busca. Perfil 2, ele tem uma diferença em relação ao perfil 1. No perfil 2, ele tem duas realidades distantes uma da outra. Quando ele se aproxima de uma, ele se afasta da outra necessariamente. O perfil 2 não. O perfil 2 ele tem duas realidades que são paralelas. É como se ele já tivesse se convertido na pessoa física, mas a jurídica não. Ele vive duas realidades, elas não são antagônicas, mas elas são paralelas. Para a gente entender a diferença de uma maneira mais clara, o perfil 1 é como se ele fosse aquele vilão da novela da Globo. Ele é aquele cara bonzinho, todo mundo gosta dele, mas no final revela o coração dele, né? Que ele é o malvado, ele tem duas vidas completamente antagônicas, uma boazinha e uma de vilão que ninguém sabe. O perfil 2, que eu chamo ele de senhor duale, porque ele vive duas realidades, ele vive um dualismo, é como se ele fosse o Clark Kent. Ele bota o óculos, ele é Clark Kent, ele tira o óculos, ele vira super-homem, e ele tem as duas realidades paralelas. Ok? Nas nossas estatísticas aqui, 40% dos empreendedores cristãos se enquadram como senhor duale. Deixando claro que há controvérsias em relação ao percentual. Mas praticamente 90% se enquadra ou como senhor Dico ou como senhor duale. Tem gente aí que já está fazendo a conta, né? Se ele está metade aqui, como é que fica isso aqui, né? Vamos falar do perfil 3? Perfil 3. Quanto à sua identidade, esse aqui é um empreendedor do reino. E como empreendedor do reino, ele entende que Deus o transportou do império das trevas para o seu reino com um propósito. Ele é participante ativo do plano de Deus de estabelecer o seu reino na terra. Ele promove transformações através das suas habilidades empreendedoras. Ele expressa o amor
e a provisão de Deus através da excelência do seu trabalho. Então, essa aqui é a identidade do perfil 3, que é o empreendedor do reino. Como é que ele se vê? Eu sou um mordomo de tudo que Deus me confiou, e um dia vou prestar contas a Ele. Como é que ele gasta o seu tempo? Ele sabe gerenciar bem o seu tempo, com foco na missão dada por Deus. Ele tem disciplina para cuidar da sua saúde física, mental, espiritual, pois ele sabe que precisa disso para cumprir o seu chamado. Ele busca continuamente novos conhecimentos, principalmente na Bíblia, e ferramentas para cumprir o seu chamado com excelência. Está sempre buscando se atualizar, se conectar com outros irmãos, buscar no Senhor a direção dele. Dedica tempo para os relacionamentos, pois entende que este é um princípio de Deus. Ele ama estar com outras pessoas, compartilhando, ouvindo, né? Porque no meio da comunhão, o Senhor ordena a bênção. Ele não perde o seu tempo com distrações infrutíferas, não alinhadas com o seu chamado. Ele sabe dizer não. Sabe aquele empresário, aquela pessoa que quer ser síndico do condomínio, líder do conselho de classe do filho da escola, capitão do time de futsal, cantar no coral da igreja, relator da comissão de finanças, e quer ser empresário. E aí, se arrumar mais um cargo para ele, ele assume, porque ele não sabe dizer não. Ele pensa que se ele disser não para as pessoas vão ficar chateadas com ele. Esse cara aqui sabe dizer não. Tudo aquilo que não coopera com o chamado dele, ele diz não. Como é que ele vê o seu negócio? Todo negócio é uma ferramenta dada por Deus para cumprir o seu plano. O negócio precisa ser gerido com excelência e com os valores do reino, para que seja útil ao Senhor. Se o negócio é do reino, não tem como você gerir isso sem os princípios do reino. Ser sustentável é uma condição básica para a existência do negócio. O sistema econômico de Mamon e o sistema econômico do reino estão bem claros na sua mente. O negócio coopera com o meu chamado? Qual o propósito do negócio? Ele pergunta assim: esse negócio aqui que eu estou fazendo, isso tem a ver com o meu chamado? Qual o propósito desse negócio? É só para eu ficar rico? O que é que esse negócio está servindo para o reino? Ele sempre questiona o negócio. O outro camarada, ele questionava o contrário, né? Como é que ele vai se enquadrar ao negócio dele? Esse aqui não, esse negócio se enquadra ao chamado, aquilo que Deus tem para mim? Os recursos vêm de Deus. Existe uma riqueza infindável no reino de Deus. Preciso buscar a sabedoria do alto para poder achá-la. Preciso conectar o negócio do reino que administro com outros negócios do reino. Esta sinergia gerará frutos. Alguns pensamentos dele: estou no reino de Deus. Nunca devo avançar além daquilo que Deus der. Nunca devo ficar aquém do que Deus quer. Ele pensa assim: Deus trabalha, inclusive, enquanto eu descanso. Preciso estar cheio de Cristo para poder abençoar minha esposa e meus filhos. Posso contar com vários irmãos, e eles comigo. Sou um abençoador. Lembra do outro que quer ser abençoado? Quando o pastor vai orar para abençoar, ele corre lá para frente, quer ser o primeiro lá para receber a bênção. O empreendedor do reino, ele é o abençoador. Ele tem foco nos frutos, não no negócio ou no dinheiro, mas no resultado daquilo. Como é que a esposa desse cara se sente? Alguém quer dar opinião aí? Envolvida e valorizada. Por quê? Porque ela compreende claramente o chamado do marido e é coparticipante do seu ministério. Quando a esposa entende que esse é o chamado dele e que ele está vivendo isso plenamente, ela se torna uma com ele naquilo. E ela se sente envolvida e participante de tudo que está acontecendo. Então, o perfil 3 é, de fato, o empreendedor do reino. E as nossas estatísticas mostram
há controvérsias, que tenhamos 9% do total dos empreendedores cristãos nesse perfil aqui de empreendedor do reino. Bom, muita gente não sabe o que é Valorem, para que serve Valorem. A Valorem tem uma missão, que é cooperar com o empreendedor cristão na compreensão da sua identidade e do seu chamado para expressar o reino de Deus na terra. Então a Valorem serve para cooperar com o empreendedor, para que ele consiga descobrir a identidade dele de empreendedor do reino. E assim, ele possa exercer bem o seu chamado, expressando o reino de Deus na terra. Teoricamente, é como se a gente quisesse cooperar com o senhor Dico e o senhor Duale, para que ele se torne um empreendedor do reino. Essa é a nossa missão, né? A primeira parte é cooperar com o empreendedor cristão na compreensão da sua identidade. Então é para esse cara aqui e esse aqui entender que, na verdade, ele tem que deixar essa vida, renovar o entendimento dele de quem é Jesus e se transformar em um empreendedor do reino. Ok? E a segunda parte, né, o seu chamado para expressar o reino de Deus, é como se a nossa missão é cooperar para que o perfil 3 expresse o reino de Deus na terra. Então nós queremos cooperar com aqueles que ainda não são empreendedores do reino, para se tornarem empreendedores do reino, e assim a gente conectar esses empreendedores com outros, trazer conhecimento, trazer conteúdo, trazer informação, para que eles expressem o reino de Deus na terra. Então, só fechando um parênteses, a Valorem serve para isso, né? E a gente está, inclusive, revendo o nosso planejamento de como cumprir essa missão, porque a missão está clara para nós, mas como fazer isso nós estamos revendo, porque talvez um evento como esse não seja a melhor maneira, não sei, talvez nós estamos buscando essa direção do Senhor. Mas voltando aqui no nosso perfil, faltou o perfil 4, né? O perfil 4 é o que a gente chama de militante, mas não é do PT não, tá, gente? O militante é o empreendedor do reino que entendeu que o seu empreendimento, a sua causa, é trabalhar para que o senhor Dico e o senhor Duale se tornem empreendedor do reino. Ele vai militar, ele vai trabalhar nessa causa. Ele vai mobilizar empreendedores para que cooperem com os outros. Ele vai apoiar empreendedores do reino para que prosperem seus negócios e chamados. Vai conectar empreendedores. Isso a gente tem feito. E, inclusive, recebi um vídeo agora, que nem deu tempo de eu ver ainda, só para compartilhar com vocês. Amanhã a gente quer mostrar esse vídeo. Uma pessoa lá do sul de Santa Catarina, ele viu no nosso site o tema Terra de Oportunidades, que vai ser compartilhado amanhã, e esse cara tinha um chamado de Deus para ir para o Paraguai, como missionário. Ele é psicólogo, estava trabalhando acho que no Detran da cidade dele, tinha um chamado de Deus para ser missionário no Paraguai. Quando ele viu esse tema, Terra de Oportunidades, ele entrou em contato com a Valorem. Falei, que negócio é esse? Eu sou cristão, meu pai é pastor, e eu tenho um chamado, eu não sei como é que eu faço. Eu falei, cara, vou te conectar com o pessoal de Cascavel, da Transdesk, porque eles estão com um negócio lá no Paraguai. Aí eu fiz o contato, ele foi para a casa de um irmão lá, de Cascavel. Lá o Senhor falou demais com ele. A filha dele, foi com a esposa e com a filha dele se decidiu, foi batizada na banheira da casa do irmão. E fiquei sabendo que ele está trabalhando junto agora, e já está no Paraguai? Já está no Paraguai. Olha aí que legal. E aí a gente fica feliz porque quando a gente vê que conseguiu conectar empreendedores do reino, a gente viu que a gente cumpriu a nossa missão aqui. E aí a gente fica alegre com isso. As estatísticas mostram que talvez 1% são militantes. Queridos, qual é o seu entendimento que precisa ser renovado nesses dias? Essa é a pergunta que a gente quer fazer. E a nossa expectativa maior da Valorem é criar nesses dias um ambiente propício à renovação do entendimento.
que nesse tempo aqui você possa receber do Senhor a mudança que precisa na sua mentalidade, na sua forma de ver o seu chamado. A gente estava compartilhando ali agora, né? Em Romanos fala que os dons e a vocação dados por Deus são irrevogáveis. Deus te deu dons, te deu habilidade empreendedora e Deus te chamou para ser um empreendedor do reino. Como é que você vai responder a esse chamado? Então essa é a nossa expectativa, esse é o nosso desejo, e eu agradeço a vocês pela presença, pelo esforço para estar aqui, né? Gostaríamos que muito mais pessoas estivessem aqui, mas vocês são os vencedores. Vocês chegaram, né? Vocês vão reinar com a gente. Afinal de contas, vocês são empreendedores do reino. Amém? Durante o congresso, muita gente chega, irmão, queria dar um testemunho, queria falar alguma coisa, me dá um tempo. E a coisa difícil é tempo para todo mundo. Embora a gente gostaria muito de ouvir, né? É bênção demais. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar 5 minutos. Mas a brincadeira, a dinâmica é o seguinte: quando der 5 minutos cravado, a gente vai cortar o microfone. Boa noite. 10 páginas. Esse era o número de páginas do meu plano de carreira há uns 4 anos. E era um ídolo na minha vida. Eu segui a carreira corporativa. Nessas 10 páginas tinham estratégias, tinham gráficos de autoconhecimento, posições que eu queria galgar na minha vida corporativa. Até que eu fui numa viagem a trabalho para os Estados Unidos e participei de uma conferência missionária e Deus me chamou para missões transculturais. Naquela hora, eu identifiquei o primeiro grande problema da minha vida como cristão e como executivo, que era o seguinte: não sei nada de missões. Como assim juntar missões, propósitos de Deus com a minha carreira corporativa? Não tinha a menor ideia de como fazer isso. Fui estudar missões, fiz um curso chamado Perspectivas, fiz seminário teológico durante 1 ano, estudando missões à noite e trabalhando ainda com novos negócios em biocombustíveis durante o dia. E descobri um segundo grande problema, que é um problema global. Lendo um paper do Movimento Lausanne, escrito pelo Matt Stunnerhag, chamado Business as Mission, descobri que existe uma lista de mais de 60 países, onde 10 de cada 10 dos mais pobres do mundo, 8 vivem nesses países onde conjuntamente são 5 bilhões de pessoas que vivem lá, que são os maiores índices de desemprego, as maiores necessidades de desenvolvimento social, desenvolvimento comunitário e econômico. E esse grande problema mundial, negócios podem ser uma solução. E por incrível que pareça, nesses mais de 60 países, são cerca de 5% mais ou menos de cristãos, pessoas que nascem, morrem sem oportunidade de ouvir o Evangelho. E me senti chamado para fazer alguma coisa nesse sentido. A partir do Brasil, né? Falei, bom, agora eu vou ter que executar e começar alguma coisa aqui. Tá bom, tá na metade. E nisso, pessoas da minha igreja começaram a pedir ajuda para montarem seus novos negócios, em uma perspectiva bíblica, e eu comecei a ser qual a palavra que o Júnior usou? Um ativista? Um militante. Comecei a ser um militante de Business as Mission e assistia os vídeos do Mets no YouTube. Queria muito conheci ele na Indonésia no passado. E de repente Deus deu a ideia da gente começar uma aceleradora de negócios, né? Ao invés de se concentrar em um negócio, tentar colaborar com vários negócios, e foi aí que surgiu a Bluefields Development, que é uma aceleradora confessional cristã de novos negócios, de startups de tecnologia e de impacto social. E nós estamos atuando em São Paulo nos últimos 2 anos. A gente incubou e acelerou mais de 20 startups de forma informal, e agora testando nosso modelo. E em abril a gente lançou o primeiro edital oficial, e agora, 14 de agosto, a gente iniciou o primeiro programa de aceleração. O nome do programa de aceleração é The Big Bam, e são 7 startups que a gente está acelerando. A gente também está fundando um fundo de investimento para investir nessas startups, chamado Gold Street Venture Capital. E a gente está hoje no campus da Universidade Presbiteriana Mackenzie,
uma parceria que a gente fez com o Mackenzie, e também somos parceiros de uma aceleradora americana com os mesmos propósitos, que tem operações em países da África, a Sinapse. Então, se você quer saber mais sobre os nossos resultados, sobre essas startups, sobre o fundo de investimento, sobre a aceleradora, e como participar de tudo isso que Deus tem feito a partir do Brasil em uma perspectiva global, não percam amanhã, sexta-feira, 10h40, o seminário Aceleradoras do Reino. Muito obrigado, que Deus abençoe. Meus queridos, uma boa noite para todos. Eu não tive tempo de conversar mais detalhes com o Júnior e queria mostrar para vocês uma foto minha do ano passado, e isso tem a ver com o que eu vou dizer aqui agora. A propósito, Júnior, você mostrou ali que o Doali e o Clark Crente, que é o segundo lá, e são os caras mais ou menos, né? Só que tanto o Imperador do Reino quanto o Militante, você mostrou ali para a gente uma coisa, e eu percebi. Você até olhou para mim na hora e destacou. Esse cara aqui não faz exercício, olhou para mim, né, que é o assunto que eu vou abordar. Por que, gente? Eu estou gordo demais? Então tá bom, eu estou gordo de menos agora, vou explicar isso. Só que, Júnior, o Imperador do Reino e o Militante ficou omisso. Não estou te criticando não, meu querido. Eu só estou chamando a atenção para uma coisa. Gente, eu quero falar aqui em nome de Deus e com amor a todos. Tem certos lugares que eu vou falar que às vezes eu tenho até que colocar uma venda nos olhos, porque a gente dói o coração. O Júnior me cumprimentou hoje, eu fiquei muito feliz. Ele perguntou, cadê o Giovanni? Ano passado, Júnior, quando eu estava junto com vocês, brevemente, eu estava pesando 120 quilos. Eu estou agora com 115 porque eu recuperei 6. Por causa que existe uma coisa chamada chocolate no mundo, aquilo ali, misericórdia. Mas, enfim, como é que eu consegui perder isso? Eu estou aqui representando hoje uma empresa chamada Emagrecentro. É uma das melhores, se não a melhor franquia do Brasil em se tratando de emagrecimento. Parece até uma coisa meio chauvinista e piegas falar sobre isso, porque existem tantas coisas por aí que você vê, tantas pessoas falando isso. Mas eu trago aqui uma empresa que tem uma ciência por trás e adota uma dieta cetogênica, onde em uma semana eu consegui emagrecer de dentro para fora, reduzindo as minhas medidas internas e percentuais de gorduras viscerais e corporais, um total de 5 quilos em 7 dias. Como que isso acontece? Bem, no outro momento a gente vai conversar sobre isso. Mas eu quero abrir os olhos para vocês, e eu quero citar até a palavra de Deus que fala, examinai tudo e retei o que é bom. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados conforme a tua vontade. E Júnior colocou aqui Romanos 12, dizendo que é a vontade perfeita de Deus que Ele quer para nós. Pois bem, volto aqui a repetir, quero lhe dizer, me dirigir a vocês com todo respeito e amor, mas eu faço a seguinte pergunta: o seu corpo reflete isso? O seu peso reflete isso? Como é que você vai adquirir todos esses conhecimentos aqui para aplicar se você estiver numa cama com AVC? Como é que você vai fazer, seja lá o que você tiver inspiração de Deus, sendo que você esqueceu de uma coisa chamada templo do Espírito Santo, corpo? Você tem taxas de gordura. Ano passado eu recebi 3 tapinhas nas costas, Lauro, que me disse, o médico me falou o seguinte: meu amigo, suas taxas estão altas e você está com gordura no fígado. Isso mata. E o Betinho, meu primo, morreu disso lá nos Estados Unidos. Meus irmãos, eu não quero ser alarmista, eu quero ser aqui muito realista. Não adianta vocês estarem aqui e aprenderem tudo se vocês não se cuidarem fisicamente. Eu sou treinador também, temos uma academia lá, e eu tenho muitas gratificações para falar, mas uma delas eu quero escolher aqui, que é a Marli, uma aluna que eu tenho, em que a filha foi lá para me conhecer, me agradecer, porque a mãe dela chegou lá com a perna arrastando, quase que não conseguia andar, e eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer musculação com essa senhora? Pois bem,
Dentro do que eu pude aprender, eu apliquei, e essa senhora está caminhando bem, está emagrecendo, tanto é que a filha dela esteve lá. Eu tenho 27 segundos para terminar, e eu estou à disposição de vocês para a gente continuar essa conversa. Eu quero oferecer a todos, né? A minha irmã amanhã estará aqui comigo, todos vão ganhar, que aqui presentes que estiverem, um voucher para ir lá em Vila Velha, para conhecer o Emagrecento, e a gente dá prosseguimento nisso. Isso é importante, você é templo do Espírito Santo. Deus abençoe. Bem, essa história é bem interessante, porque esse evento representa algo muito importante para mim e para a história do Pedal Bruto, porque foi aqui onde ele nasceu. É bem curioso isso, porque eu tinha uma empresa em plena falência, e aí no dia que era para eu vir para cá, em 2014, o Elvis de Cascavel, alguns devem conhecer, eu falei: Elvis, eu já comprei a passagem, o avião sai hoje, daqui 2 horas, e eu tenho R$5, não vou poder chegar aí e pagar a inscrição. Ele falou: cara, embarque nesse avião e vem. E com a glória de Deus eu voltei para Cascavel com R$5 no bolso também. E aí, isso é muito interessante, porque mostrou para mim a provisão de Deus o tempo todo. Mas só que assim, quando você quebra uma empresa, você é um desempregado. Você não tem uma profissão, você fica meio perdido. E aí, começou um forte processo em mim, que já começou aqui no Empreendedores, que foi um processo de constrangimento muito grande, no qual eu precisei me arrepender daquilo tudo que eu estava fazendo e de todas as consequências que eu tive e que eu vim, assumindo e precisando resolver, mas a misericórdia do Senhor foi tão grande que Ele nos deu o Pedal Bruto. E aí, de que forma aconteceu? Eu saí daqui com a instrução de Deus que Ele daria algo que iria para o Brasil e para o mundo. Aí eu cheguei com essa conversa em Cascavel. O que eu fui chamado? De louco, né? Mas nós vivemos pela fé e aí assim caminhamos. Bem, e tem um mano aqui, o Edu Freire, fotógrafo de pessoas, pesquisa no Instagram, Edu Freire. Foi um irmão que acompanhou essa trajetória e nós oramos muito por isso, pedindo a Deus o que é que Deus tinha para nos dar. E nesse tempo eu recebi algumas ofertas de trabalho muito interessantes, mas o meu posicionamento foi a direção do Senhor. E isso foi muito interessante, porque Deus foi provendo mesmo. Através de sonhos Ele deu essa marca que chama-se Pedal Bruto. Tem ali nas camisetas, tem na minha camiseta, tem no meu boné. E aí foi criado um Instagram. Nesse Instagram eu não sabia o que ia acontecer. Aí Deus falou assim: você vai criar um adesivo com a marca, porque eu vou levar a marca. Aí eu fiz o adesivo e soltou no Instagram. Em 40 minutos, quando eu anunciei, tinha 200 pessoas querendo, e de repente espalhou para todo lado, e virou uma febre, Pedal Bruto, e virou desejo da galera que pedala. E isso é muito interessante, que vocês podem ver na cidade de vocês, como tem bike andando, ou só acontece em Cascavel? Alguém já viu na estrada aquele monte de luz piscando e fala: meu Deus, o que é aquilo? Está vindo ET. Daí vê um bando de ciclistas. Pois é, e está crescendo demais, e aí tem um mercado em expansão incrível. Até tem uma pesquisa que nós fizemos com 500 ciclistas de todo o Brasil, alguns atletas, que a maior parte está na faixa de 65%, as bikes custam de 3 mil a 5 mil reais. Tem bike de 10 mil, 15 mil, 20 mil. Então é um público muito interessante de trabalhar. É um público que gasta, que gosta de coisa boa, e agora nós estamos produzindo. Nesse caminho entrou o Márcio, tem um sócio agora, o Márcio, uma bênção. E o Pedal Bruto hoje é uma indústria que fabrica uniformes esportivos aí para o ciclismo, tem a camisa, isso aí que você está vendo, que passou no caso, o calção, e olha, está sendo uma bênção, uma provisão de Deus. E o principal, Deus deu uma meta para a gente: 50 missionários, eles precisam ser sustentados pelos rendimentos do Pedal Bruto, 50 missionários. O primeiro missionário que Deus já deu foi eu, e eu tenho servido a igreja. Eu tenho entendido que o tempo que Deus tem dado para mim é para cuidar da igreja em Cascavel. Esse Pedal Bruto é só um instrumento para cooperar com esse projeto de Deus. E queremos ver crescer, porque 50 missionários é um número bem ousado, mas quando chegar lá eu quero aumentar, e se, claro, que o Senhor permitir. E até a gente deixa aberto o Pedal Bruto, quem tem interesse em investir no reino ou chamar Pedal Bruto para seus investimentos, estamos abertos a isso. E fechou. No mais, tem lá meu contato, tem o WhatsApp, e-mail. Quem tem Instagram, procura lá, Pedal Bruto Oficial, bem legal. Beleza, galera? Obrigado, Deus abençoe.
Boa noite, irmãos. Eu sou lá de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia. Viemos numa caravana ali. E eu e mais alguns jovens lá de Teixeira tivemos uma ideia, né? Uma ideia de produzir camisas para vender e era só isso mesmo. Mas, de repente, o Senhor nos deu um sonho, mais do que uma ideia, assim, um sonho de verdade, de repente, fazer diferença na cidade onde a gente está, na região e, quem sabe, até em todo o Brasil. E o nosso sonho se trata do seguinte: nós estamos concluindo agora a construção de um site. A empresa se chama Cardume, vem de cardume, porque a gente anda em bando, e a ideia é criar redes de negócios, né? Então, o site Cardume, ele tem como objetivo trazer pessoas que trabalham com artesanato, que não têm condições, às vezes, de sair por aí vendendo seu produto e tudo mais, principalmente população de baixa renda, e a gente fomentar grupos produtivos, que eles pudessem produzir seus artesanatos ou aprender a produzir, e a gente pega esses produtos e vende no nosso site. Então, a gente trabalha tanto a parte técnica da produção, quanto a parte também administrativa, a gente também auxilia, e esse sonho está quase assim, sendo executado. A gente também apoia alguns projetos sociais. Nós estamos agora com um projeto chamado Mulheres São Como Flores, e amanhã mesmo vamos ter um evento numa comunidade. Essas mulheres estão aprendendo a fazer artesanatos com jornal, e tem sido muito bom. Então, a gente apoia também esse projeto. Estamos ali fora com o stand. Temos também nas redes sociais, né? Cardume Store, quem quiser acessar, tem no Instagram e no Facebook. Em breve teremos o site. Mas, para quem quiser nos ajudar, nos apoiar nesse projeto, temos as camisetas ali, né, que financiam esse projeto, esse sonho. Então, a gente pede assim, a colaboração de todos, né, o apoio, ideias também, quem tiver para nos ajudar. Tá certo? E é isso aí. A gente tem, na verdade, nosso sonho é transformar, né, dos jovens poderem... Vitor aí, modelo. Os jovens poderem canalizar a energia mesmo para trazer transformação, mas principalmente dentro dessa visão do reino de Deus, né, para que as pessoas possam conhecer o Senhor. E tem já várias mulheres que tiveram a oportunidade de conhecer Jesus, e as pessoas, né, os irmãos estão indo nas casas, tem sido muito bom. Então, essas são as camisetas. A gente queria fazer um sorteio aqui rapidinho. Então, a gente sempre começa assim, boa noite, amados, é bom estar aqui de novo. Essa já é a minha 5ª vez nesse encontro, e quando eu olho para esses jovens eu me constranjo, né? Vamos dizer, como o Lauro, porque eu não tenho cabelo branco. Eu costumo dizer, se você chegar numa farmácia e pede assim, olha, eu gostaria de um remédio para queda de cabelo e cabelo branco. Mac 3 Turbo, todos os dias você não vai ter problema. Entenderam? Mac 3 Turbo, você vai manter essa aparência. E pelo jeito, ninguém entendeu. Tá vendo, Jefinho? Eles não entendem esse brilho nosso, tá? Às vezes eu brincava de uma forma diferente, mas não posso brincar aqui agora, porque é algo muito sério e eu tenho que ser rápido para que vocês entendam nesse processo de 5 anos o que se passou na vida do Marquinho, que mora em Santo Antônio de Pádua. Bom, temos 2 empresas, uma chama Marco Visual e a outra chama-se Multop. Por volta de 2015, a gente já vinha nesse encontro buscando ajuda e sabíamos que poderíamos encontrar na vida dos irmãos e naquilo que Deus ia nos orientar através da vida dos irmãos. Bom, isso aconteceu em 2015, em outubro, quando nós contratamos o Eric Couto e o Adriano, da Couto e Couto. Bom, eu não quero contar logo o final, eu quero começar na minha condição, né? Então, quando chegou em 2016, em janeiro, por orientação do Eric, eu aprendi até uma palavra nova que eu nem sabia o que era ser insolvente. Eu falei, o que é isso, Eric? Eu falei assim, cara, você está quebrado. Então, para você entender que o consultor, muitas vezes, vale o que você paga, né? Então, eu aprendi uma palavra, chama-se insolvente. Então, eu quebrei. Eu falei assim, Marcos, você não tem condição de pagar o que você está pagando ao banco, inclusive a nós mesmos. Era o 3º mês, falei, vamos romper contrato, mas eu vou fazer algo. Eu vou continuar nesses 10 meses honrando aquilo que eu falei contigo. Foi algo de Deus. Por isso eu digo, quando você está aqui hoje, quando eu disse isso, ouvimos isso aqui ontem, há uma resposta de Deus para a tua vinda aqui. Eu quero declarar isso na tua vida. Deus tem algo para você nesses dias e eu quero declarar que você receba isso. Para contar uma história rápida,
a Marco Visual foi suprimida, 10 funcionários foram demitidos. Desses 10, amigos que tinham 18 anos trabalhando comigo, 10 anos, pessoas que atendiam há 10 anos na minha empresa, inclusive a minha filha mais nova, que trabalhava comigo há 8 anos. Isso tudo passou num processo muito difícil, porque eu não tinha condições de mantê-los e como fazer. E Eric começou a tratar isso na nossa vida, e eram momentos muito difíceis. E dizer para que isso se transformasse no que eu vou poder contar hoje. A garantia que eu tinha para o banco era a casa que está no meu nome, mas não era minha, do meu sogro. E aí eu criei um outro problema. Isso, foi exatamente isso. A minha esposa passou a ter um peso porque ela não sabia o que era dever. Meu pai me ensinou a vida inteira que pagar juros não era um problema. E eu segui nesse plano, não tinha planejamento, eu fazia e depois via se dava ou não. Muitas coisas eu tenho aprendido, e minha esposa dizia assim: amor, você tem 5 anos indo nas reuniões e não aprende. Eu falei: estou aprendendo, é um processo. Hoje eu estou aprendendo. Eu não quero ser engraçado com isso, porque isso doeu muito nela, e acabou doendo em mim, porque o peso do meu sonho veio sobre ela. E houve várias situações difíceis de demitir a minha filha. Você imagina pegar a minha filha mais nova, de 26 anos. Falo nova porque a mais velha tem 30. Eu tenho uma netinha de 10 e um netinho de 5. Eu pareço velho, mas nem sei tanto, né? Mas tem 2 netos. E minha família sempre trabalhou junto, e quando eu começo a romper com isso, isso doía muito. E dependendo de Deus, todos os dias esperando que Ele supria a minha mesa. Meu salário era 2, vamos dizer assim, foi reduzido à metade. Eu não posso fazer isso mais, eu tenho que reduzir pela metade. A minha dificuldade com o banco, as ligações constantes, e isso tudo foi um peso muito grande. Bom, o Dag ouviu parte desse testemunho em maio, né, Dag? Em que as contas começaram a ter possibilidade de serem pagas, né? A minha esposa e minha filha começaram a reservar um dinheiro por orientação do Eric, oxigenando a empresa e tendo condição de honrar com aquilo que a gente tinha assumido. Esses funcionários que foram demitidos se mantiveram amigos e pessoas que Deus reestabeleceu, né? Agora, há pouco tempo, nós reativamos esses 2 funcionários, um de 18, outro de 10, para você ver como é que mudou. Quando a gente depende, espera e vê Deus agir, quando você ouve o irmão e diz sim, faça, e não é difícil, não é fácil, tá? Dizer que foi muito duro isso. Tem quanto tempo mais? Excedeu o tempo? Conversei ali com os universitários, nós vamos dar mais 2 minutos para ele, porque não se trata de vender o peixe, mas de um testemunho do que Deus fez, então é uma situação diferente. Então o peixe é grande, aí... Tá bom? É para a glória do Senhor. Eu não posso ser tão rápido, porque não dá para contar 2 anos em 5 minutos. Mas saber que Deus faz, a fidelidade dele é tremenda. Restituiu esses 2 caras, que são amigos, estão com a gente. A minha filha mais nova, apesar de não estar comigo, tem 2 lojas da Vivo e é uma excelente administradora, trabalha em 4 empresas, inclusive cuidando da Marco Visual, da Multop, onde eu sou gerente, onde ela tem, com o esposo, 2 lojas. Essa menina que saiu de 10 anos está numa excelente empresa, responsável, uma irmãzinha em Cristo, 10, está lá muito bem. Como diz, restituir esses 2, a minha filha mais velha volta, eu, minha esposa e mais um funcionário. O que Deus fez? Pagamos o BNDES, pagamos as pessoas com quem nós devíamos. Eu negociei um terreno, uma dívida, o irmão aceitou isso, era um irmão, querido, tem isso para te dar, querido, tem isso para te pagar. E Deus foi fazendo. Bom, aí, para contar e fechar o que o Dag disse, e eu liguei para minha filha antes de ontem, falei: filha, como é que está o nosso nome? Eu estava inadimplente, meu nome estava no Serasa, da minha esposa estava no Serasa, e até a semana passada, na quinta-feira, nós tínhamos uma proposta para o banco, e dissemos para o banco quanto nós poderíamos pagar, e tínhamos para pagar, e o banco aceitou. Como é depender de Deus, como é esperar que Ele faça. Aí, antes de ontem, filha, como é que está o nosso nome? Limpo, glória a Deus. Amados, honrar a vida de Érica, honrar a vida dos irmãos que se empenharam e estão hoje aqui na Valor, e tudo isso que a gente ouve, cada detalhe é o Senhor na nossa vida. Creia nisso, experimente disso e glorifique Ele por isso. Amém? Amém. Amém. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém.
Eu sou pastor na Igreja Videira em Goiânia e tenho um trabalho muito semelhante a esse, que é os empreendedores radicais, que lá em Goiânia nós acompanhamos diretamente 2.400 empresários, no Brasil já passou de 6.000 empresários. Conheci o Júnior no ano passado, na reunião da Global Kingdom, vim no ano passado, vim nesse ano, e espero continuar sendo convidado para estar todos os anos, né? Forçando a amizade aqui publicamente, que é para gerar um compromisso. Queria compartilhar algo com vocês que eu tenho vivido, né? E eu creio que, eu falei hoje na oportunidade que eu tive lá no workshop, ali, seminário sobre vendas, a questão da honra. A questão da honra é um caminho, literalmente, que nós podemos andar. E é uma decisão entrar ou não nesse caminho. A grande questão é que quando você decide entrar nesse caminho, ele vai te levar por lugares maravilhosos. E por onde eu tenho passado, eu tenho compartilhado a respeito disso, porque eu tenho desfrutado disso, né? E quando você consegue aplicar aquilo que a palavra de Deus te diz, né, na sua vida e ver o resultado disso, o mínimo que você tem que fazer é testemunhar. Amém? Queria que você abrisse sua Bíblia aí, pega aí rapidamente. Tem como projetar? Aí. Gálatas 6,6. Na minha Bíblia está numa outra versão, mas aqui eu creio que a gente deve ter uma infinidade de versões que a gente utiliza. Eu uso a revista e atualizada. Mas olha o que a Bíblia diz, Gálatas capítulo 6, nós vamos ler do 6 ao 10. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, duas coisas que eu quero aqui falar para vocês rapidamente. Eles me deram só 1h30 para falar. Olha o desespero deles, brincadeira. Quer que eu fale em 5 minutos. Deu o microfone, olha o meu tamanho, vê se alguém toma de mim esse microfone. Já era. Já era. E ainda fiz 8 anos de full contact, 2 anos de jiu-jitsu, então já era mesmo. Isso daqui tudo é músculo revestido por uma camada protetora. Então deixa eu te falar algo. 2 coisas que esse texto nos fala que é poder de Deus para nós. Primeira coisa é de nós tornarmos participantes de todas as coisas boas que nós estamos desfrutando, para nós incluirmos nessas coisas boas as pessoas que nos instruíram. E uma coisa que o mundo não tem, infelizmente, é uma noção clara do que é honra. A honra para o mundo é ver, igual eu estava observando aqui na porta, um ônibus de um cantor, e aí o povo tem um frisson por alguém que é artista, por um jogador de futebol. Eu fico encabulado. Teve uma apresentação lá, um jogo beneficente em Goiânia, e aí o Neymar foi lá. Eu fiquei chocado de ver o povo gritando, desvairado, por causa do Neymar. O cara chutou uma bola, mano. Você tem noção disso? Ele não abre a boca para falar nada que presta. O que ele faz? Ele chuta bola. Eu chuto bola também, mano, mas ninguém faz isso por mim. E aí, a noção de honra, segundo o mundo, ela está totalmente deturpada. Por quê? Porque aí as pessoas abrem portas, estendem tapetes vermelhos, preparam os melhores lugares na frente para pessoas que fazem coisas literalmente banais, né? E não é isso que a Bíblia nos ordena. A Bíblia nos ordena pagar a dívida da honra. A Bíblia deixa bem claro, pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributa, tributa, a quem honra, honra. Então eu quero te lembrar disso, porque de repente, talvez, em algum momento da vida, você possa ou ter esquecido ou ter misturado as coisas. A dívida que você tem, literalmente, ela envolve a honra. Então você deve honrar os seus pais, indiferente de terem sido bons ou não como pais. E você deve, porque a Bíblia manda honrar, não é condicionada à atitude deles como pais. Eu tenho uma pregação inteira só sobre isso, um testemunho poderoso a respeito disso. Porque meu pai foi alcançado por Jesus por causa da honra na vida dele, e ele que tinha o título consecutivo durante 23 anos de pior pai do planeta. Imagina um negócio desse. Então, uma parede cheia de troféus, Não, ele foi o pior durante 23 anos. E aí,
mas vamos voltar para cá. Só que uma outra coisa que esse texto está falando para você tornar participante, para você honrar quem está te instruindo. Te instruindo no quê? Na palavra, te instruindo no conhecimento daquilo que você pode colocar em prática na sua vida e que vai te trazer resultado. E aí o versículo depois fala o quê? De Deus você não zomba, mas essa tradução não é a melhor. Na verdade, de Deus você não ganha, você não consegue levar vantagem sobre Deus. Porque aquilo que você semear, com certeza você vai colher. Mas ninguém semeia um para colher um. Você semeia um e a Bíblia diz que você colhe 30, 60 e 100 vezes mais. E aí eu quero te falar exatamente isso, por quê? Porque toda ocasião onde você está sendo instruído gera uma dívida. Você pode repetir isso comigo? Toda ocasião onde eu estou sendo instruído gera uma dívida. Então você veio para o evento, aí você acha que o que você pagou de ingresso pagou a dívida, né? Não pagou. O que você pagou do ingresso é só para você poder entrar, para ninguém te barrar lá na porta. E aí você entrou. Olha que maravilha, ainda tem o almoço, mano, que eu nem sabia que tinha, eu já estava planejando que eu ia comer McDonald's hoje, comi o almoço, que maravilha. Né? Então, o ingresso é só para você poder participar, mas a partir do momento que o conteúdo começou a ser compartilhado, foi gerando uma dívida de honra. E aí, o que eu quero agora te falar? É que tudo que eu, por exemplo, na posição que eu estou, desfrutando do que eu tenho desfrutado em Deus, dos milagres que Deus tem feito na minha vida, do grande testemunho que hoje eu posso contar de alguém que quebrou, estava devendo R$1 milhão, na verdade era R$420 mil em dinheiro, mais 22 processos trabalhistas, que não tinham sido julgados ainda, eu assumi a empresa pela dívida, incluindo os processos, e achei que eu ia ganhar todos, eu consegui perder todos, e ainda peguei dinheiro com a agiota, porque eu sou muito inteligente, para pagar poucos juros, só 100% ao mês, né, pegar 3 para devolver 6, não consegui devolver, mas o cara perdoou a dívida, olha que maravilha. Ele falou que se ele me matasse, eu não precisava pagar, ó, que coisa boa. Ele deixou de querer receber a dívida e foi atrás de mim, armado. Eu tive que fugir, pulei o muro, fui para casa do vizinho. Toda essa situação, cheguei no subsolo do fundo do poço, no G1, né, literalmente, quando eu fui despejado e fui morar de favor na casa da minha sogra. Todo homem aqui tem esse sonho oculto, não é verdade, homem? Não? Ninguém? Nem uma mãozinha de quem compartilha desse sonho? Oh, Deus. Então, ainda que a sua sogra seja uma bênção como a minha é, mas quem em sã consciência deseja um negócio desse? E aí eu fui para lá achando que eu ia ficar 2 dias, 1 semana no máximo. Fiquei 2 anos sem poder dar R$10 para ajudar em casa. E com filho recém-nascido e recém-casado. E doido para separar, para fugir, para me matar, para acabar com a pressão que a dívida, a cobrança e a situação me colocavam. E aí, no meio disso tudo, eu tive uma experiência com Deus. Deus mudou minha história, eu nasci de novo. Deus me abençoou, eu paguei a dívida e prosperei de maneira extraordinária. Hoje eu estava testemunhando para os irmãos, eu estou envolvido em coisas que 1 ano e meio atrás eu nunca imaginei. Eu, Rafael, nascido em São Paulo, cresci na Moca, né? Estudei em colégio público, quebrei, fiquei devendo R$1 milhão. Hoje eu mexo com um monte de coisa. Não vou ficar passando vontade, não sei isso aqui não. Mas assim, eu estou prosperando muito, irmãos, mas muito. As coisas chegam até mim, literalmente. E além disso, eu tenho sido usado por Deus para criar conexões para que pessoas prosperem. E eu me alegro demais com isso, por quê? Porque a história de pessoas, famílias e gerações estão sendo impactadas. Né? Só o trabalho que nós fazemos com desempregados lá na igreja em Goiânia, eu já consegui, através desses contatos todos, arrumar emprego para 917 irmãos só esse ano, né? E mais 500 e poucos no ano passado. Então são 917 famílias. Tudo isso, acredite, eu não tenho nada em mim. Isso é o Senhor que liberou sobre a minha vida. A Bíblia diz que o homem nada tem se do céu não lhe for dado. E aí então Deus liberou uma unção sobre a minha vida. Liberou uma unção sobre a vida do Paulo, sobre a vida do Médio, sobre a vida de cada um desses homens de Deus que estão pegando esse microfone para compartilhar o que Deus está fazendo. E aí eu quero te falar que essa unção está à venda. Você sabia disso? Ela está à venda, está disponível. Se você quiser comprar a unção que está sobre a minha vida, você pode comprar. Sabe qual que é a moeda de negociação? É a honra. Se você depositar honra, você recebe a unção. Não estou falando para você dar dinheiro, não é dinheiro que compra a honra, que compra a unção, é a honra. E o que é honra? Honra é você colocar na mais autoestima, você priorizar, servir,
Você compartilhar aquilo que você tem, você falar bem, e você indicar a outros para que façam o mesmo para aquela pessoa com a qual você deve honra. Então eu estou aqui para apenas compartilhar algo com você e para incendiar o seu coração com algo. É necessário que você saia daqui deixando uma marca dessa honra, deixando uma marca desse caminho, dando um pontapé inicial nisso. Eu estou sendo muito ousado aqui no meio dos irmãos. Hoje mesmo eu fui embora, a gente reuniu agora de tarde, eu fui embora falando para mim mesmo: rapaz, você é cara de pau demais, meu Deus, como você é sem vergonha, como você não tem, sem vergonha assim, de não ter vergonha, eu saio falando, dando palpite, mas não tem nada a ver com a história, ninguém perguntou minha opinião, eu não dou conta de ficar calado, meu Deus do céu, parece que tem um gremlin aqui dentro querendo sair, um negócio horroroso. E eu vou falando, vou palpitando, mas eu reconheço o que Deus está fazendo na vida desses irmãos. Eu vejo que grande bênção tem sido esse evento, foi o ano passado, e com certeza permanecerá sendo os próximos. Mas eu queria aqui te dar a instrução disso, para que você entre nessa competição com Deus. Quando a Bíblia diz, de Deus não se zomba, está falando na verdade, de Deus você não vai ganhar dele. Se você decidir aplicar semente, o que Deus está garantindo? Que você vai receber muitas vezes mais aquilo que você semeou. Não vai ser agora, mas amanhã nós vamos ter um momento específico para isso, onde você vai poder dar uma oferta. E essa oferta ela é específica para pagar essa conta da honra. Se você teve revelação do que eu falei, você já está calculando: meu Deus, como que eu posso pagar essa dívida? Porque eu fui tão instruído e ainda vai ter muita coisa que vai acontecer, minha conta está grande aqui. Eu consumi muito, estou devendo muita honra. E uma das maneiras de fazer isso é lançando sementes. O dinheiro é uma delas. Não é toda a semente. Você não pode ser um empresário que acha que a sua vida cristã se resume, a obra que tem para fazer através da sua vida, se resume em dar dinheiro para a obra. Pelo amor de Deus, não seja esse tipo de cristão empresário, que fala: não, eu não tenho tempo para fazer nada, mas toma aqui o dinheiro. Não faça isso. Tire esse rótulo de cima de você, caso isso esteja sobre a sua vida. Você pode fazer muito mais do que apenas dar dinheiro. Dar dinheiro é uma das coisas, mas você pode servir, você pode ser canal de bens para ajudar outras pessoas, você pode compartilhar suas experiências, você pode pegar aquilo que você é bom e ajudar um irmão que tem debilidade naquela área. Então, com certeza, você pode ser alguém muito mais útil na vida da igreja do que apenas alguém que dá dinheiro. Dar dinheiro é muito bom, precisa-se disso. Por isso que eu estou orando e crendo que cada vez o Senhor vai nos dar mais dinheiro ainda. Por quê? Porque o dinheiro na nossa mão tem propósito. É utilizado de uma maneira mais sadia, no mínimo. E sem falar que impulsiona todo o crescimento do reino de Deus. Então eu quero te incentivar, se prepare para isso. Por isso que nós não vamos tirar a oferta agora. Eu quero que você ore a respeito disso. Porque se você tiver revelação disso, como eu tive, você vai desfrutar do que eu estou desfrutando. Um testemunho, só para mostrar o que é você tornar participante de todas as coisas boas. O meu pastor um dia falou algo para mim. Uma coisa simples, numa conversa informal. Só que ele me instruiu de uma maneira extraordinária a ser mais arrojado, a ter mais ousadia em empreender, em abrir negócio, em investir. E eu peguei tudo que eu tinha e coloquei num negócio, por causa da palavra que ele falou. Não, ele não mandou, ele não teria compromisso nenhum com isso, mas ele me instruiu, isso gerou fé no meu coração, orei, senti paz e apliquei. E o resultado disso é que multiplicou 14 vezes em um ano. Eu acho que esse é um crescimento bom. Não sei, o Paulo entende um pouco de bolsa, eu acho que é um case de sucesso, 14 vezes mais em um ano. E aí isso daí resultou que hoje, só para dar um testemunho, hoje eu faço parte de alguns empreendimentos imobiliários, em loteamento de alto padrão, estou envolvido em 7 deles. Lógico que não com grande proporção, tem 2% em um, 3% no outro, o que eu tenho mais é 5%, mas é um negócio que vai gerar quase 700 milhões. Então 5% de 700 milhões eu estou satisfeito, estou achando ruim não. Além disso, lá em Goiânia, com os empreendedores, nós criamos um fundo de investimento para investir em empresas de irmãos. Em uma delas específica, a gente compartilha metade do rendimento com o investidor. A gente está conseguindo dar um retorno de 5%, 6% ao mês para o investidor. Tem sido também fantástico. E no meio disso tudo, a igreja está prosperando. Porque nós precisamos estar bem financeiramente. Por quê? Porque nós seremos cada vez mais prósperos para que o reino cada vez avance mais. Você crê nisso? Então eu quero incentivar você a isso. As duas coisas que eu queria te falar é isso: paga a honra,
com a oferta. Torna participante de todas as coisas boas aqueles que estão te instruindo, ofertando na vida deles, mas também compre essa unção através da honra. Amém, irmãos? Gostaria de orar por isso rapidamente, se puder ficar em pé. Vou encerrar minha participação orando por você. Você o autoriza. Amém. Deixa eu orar por você. Algo que Deus tem falado no meu coração é a respeito de romper barreiras. Eu estava falando para o Júnior e para os irmãos hoje, né? Esse evento, o que a Valorem faz, ele encontrou um ponto de resistência, né? Assim como acontece na Bolsa de Valores, é um teto e que precisa ser rompido. Esse romper para extrapolar o número de pessoas, para alcançar outras cidades, para alcançar outros países, ele vai acontecer, isso é inevitável. Por quê? Porque é do interesse de Deus. E eu quero lançar uma palavra profética na vida de vocês aqui. Quanto menos vocês trabalharem, mais vocês vão colher. Por quê? Porque depende exclusivamente do Senhor. Então não tenha ansiedade, não tenha preocupação, não fique ansioso. Por quê? Porque não depende de vocês. E aí quando a Bíblia diz que não devemos andar ansioso por coisa alguma, é porque literalmente é um desperdício, não vai mudar nada. Ficar ansioso é só canseira para você que ficou. Então essa palavra específica é para que haja descanso no coração dos irmãos e creiam, o Senhor já está vindo. O Senhor já liberou a unção, o Senhor já liberou as pessoas, o Senhor já liberou as cidades, o propósito já foi estabelecido e agora vocês vão colher, desfrutando. O ano sabático, agora é o ano de você desfrutar do que foi semeado. Amém, irmãos? Deixa eu orar por você, declarar que você vai ter revelação cada dia mais disso, da honra, de tornar participante, de comprar a unção através da honra, e que você vai desfrutar de tudo isso que com certeza o Senhor quer fazer. Amém? Pai, no nome do Senhor Jesus, estabeleço, ó Deus, nessa hora, uma palavra do alto sobre a vida desses irmãos, onde eu creio no nome do Senhor Jesus, que um marco é estabelecido na vida deles, e o antes e o depois ficará evidente. Pai querido, o Senhor está usando, ó Deus, esse evento, para estabelecer esse marco. Pai, na vida de muitos desses irmãos, ó Deus, eles entrarão agora, literalmente, na melhor fase de suas vidas, e desfrutarão daquilo que nunca nem pediram para o Senhor, nunca nem tiveram ousadia suficiente para pedir. Por quê? Porque o Senhor é Pai, e como um pai que ama, o Senhor deseja de ver os seus filhos desfrutando de tudo aquilo de bom que o Senhor criou por amor a eles. Então eu declaro nessa hora unção liberada sobre a vida deles, unção para prosperar, sabedoria do alto, uma compreensão evidente e clara daquilo que o Senhor é capaz e poderoso para fazer, e que com certeza deseja fazer. Eu declaro que os negócios prosperarão numa medida que vai extrapolar todas as estatísticas. Eu declaro que os relatórios e as médias serão esquecidas, porque agora eles desfrutarão de uma unção sobrenatural para crescer, avançar e prosperar. Eu declaro que seus relacionamentos são abençoados, que suas famílias são abençoadas, que a sua saúde é abençoada e que tudo irá bem para cada um deles, porque são bem-aventurados, são filhos amados do Senhor, são impulsionados pela sua palavra e direcionados pela fé no Senhor, de que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. E eu declaro em nome de Jesus que a unção que o Senhor tem liberado sobre a minha vida é liberada na vida desses irmãos, na medida que eles a compram, depositando honra em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos.